Eles se apaixonaram por um apartamento de 480 mil, mas quando viram o tamanho do financiamento, 35 anos, quase caíram de costa. E é isso que eu quero falar para você, que é possível economizar muito tempo nesse financiamento, colocando algumas estratégias aí no meio do caminho. Aliás, de uma maneira muito contra-intuitiva, na verdade, fazendo um financiamento de 35 anos, tá? Então, assim, primeiro, a ideia que eu passei para esses clientes foi justamente fazer um financiamento de 35 anos e a gente usar uma estratégia que eu vou passar para vocês ao longo desse vídeo. São 3 lições, na minha opinião, que a gente consegue fazer para conseguir economizar bastante dinheiro fazendo financiamento imobiliário, tá? Ao longo dos anos aí, né, que duram esse financiamento, tá? Então, o que aconteceu? Quando eu estava conversando com eles, eles falaram assim, Guilherme, a gente foi lá conversar e 35 anos pra gente não vai rolar, né? Não vai dar certo. Porque a gente quer pagar rápido, né? O financiamento 35 a gente já está praticamente desistindo e, na verdade, até cabe uma parcela maior num prazo menor, né? Pra gente funciona. O que você acha? E é aí que a maior parte das pessoas erra quando vai fazer esse tipo de escolha. Porque caber dentro do orçamento às vezes até cabe. E aí a pessoa vai lá, faz um financiamento de 15 anos, às vezes, e a parcela coube e ela opta por isso. E talvez esse seja a armadilha que 99% das pessoas vai cair. Por quê? Porque você se comprometer com um pagamento tão alto como esse é um risco enorme dentro do seu planejamento. Porque esse compromisso que você tem com o pagamento da sua casa, né, do seu imóvel, é algo que pode acabar com a sua vida financeira. Se você, em algum momento, não conseguir honrar esse financiamento, durante 3 meses, o banco toma a casa de você. E é importante a gente começar a entender isso. Que a vida, ela... Como eu lido, assim, o meu dia a dia, ele é falar das finanças com os clientes. E o que eu vejo é altos e baixos. Altos e baixos. Esse ano o cliente está bem, o cliente está faturando muito, a empresa está indo bem, as vendas estão maravilhosas e de repente no outro ano tá tudo, tudo indo mal, a economia não anda, o negócio dele que vendia muito passou a não vender mais tão bem e aí ele fez um financiamento que era para ser feito em 35 anos, ele fez em 10. Ele tem uma parcela alta para pagar. Então as coisas são cíclicas. Esse é o primeiro ponto que a gente precisa entender. Então um pagamento alto significa um risco alto dentro da sua vida financeira. Um pagamento mais baixo significa liberdade. Liberdade para você escolher se você vai usar aquela diferença de dinheiro entre uma parcela e outra para guardar o dinheiro, para amortizar, que é o que a gente vai falar daqui a pouco, tá? E justamente por aí vai. E aí eu já vou começar a entrar nesse tópico de amortização, porque se eu vou entrar na amortização, eu preciso pensar justamente se eu vou fazer uma amortização em prazo ou em parcela, tá? E aí é claro, tá, pessoal, não tem muito segredo aqui. Se eu quero fazer um financiamento mais longo, se eu estou sugerindo para vocês que a ideia é não fazer um financiamento curto mesmo podendo e ir para um financiamento mais longo, eu preciso pensar em alguma estratégia de amortização,
tá? Não tem aqui, ah, não tem invenção de moda, tá? E essa, aliás, é uma coisa que nem estava muito programado aqui para eu falar, mas não, porque veja bem, você tem um financiamento, aí você faz um consórcio, e aí de repente você amortiza esse consórcio, aí você faz outro, e de repente o seu financiamento vai sendo pago com o rendimento de. Pessoal, isso não existe, tá? A menos que quem esteja te falando seja um vendedor de consórcio, né? Aí provavelmente exista, né? Ou seja, alguém que vende curso de como vender consórcio. Aí também pode ser que exista. Mas se não for isso, pessoal, não existe, né? O que existe na prática é a gente usar bem as ferramentas que estão aí, tá? Então, é amortização. Agora, como que a gente vai amortizar? A gente vai amortizar sempre que possível amortizar no prazo do financiamento. Ou seja, eu vou diminuir o prazo do meu financiamento, tá, ao longo do tempo. Existe uma outra opção que é amortizar na parcela, mas aí você só vai usar em casos específicos, quando a parcela está muito alta, você está com uma situação financeira mais difícil, aí você vai querer reduzir o valor da parcela do seu financiamento por algum motivo, tá? Mas não é o caso desse vídeo, talvez seja até tópico para para um outro vídeo, tá? Se você quiser de repente ouvir um pouco mais sobre isso, você deixa aí nos comentários que eu faço um vídeo sobre isso. Então, legal, amortização no prazo a gente já entendeu. Agora vem talvez a pergunta de ouro, que é: quando amortizar? Quando que eu preciso fazer isso? Quando que eu devo fazer isso? E aí, talvez seja o grande ponto que eu já vi muito conteúdo aqui no YouTube, que assim, olha, você tem que pegar todo o dinheiro que você tem, amortizar sempre, você vai ter um financiamento então de 30 a 35 anos e você vai reduzir ele para X anos e ponto. Eu acho que essa é a grande diferença, na minha opinião, entre fazer as coisas com consciência, sabendo o que você está fazendo e simplesmente seguir uma ordem ou seguir, sabe, uma coisa de cabresto aqui. Você tem que pensar no que você está fazendo. Você tem que entender as coisas por trás e não só sair fazendo as coisas assim por fazer. Então, a ideia ela é até um pouco simples, tá? Mas você precisa ter disciplina. Então, se os juros do seu financiamento, que é sempre o CET, tá? Se você olhar os juros do seu financiamento, quando você for fazer, existe um CET, que é o custo efetivo total desse financiamento, ele tiver em 10% ao ano, hoje está mais, tá bom? Se você for financiar hoje, na data que eu estou fazendo aqui esse vídeo, eu estou gravando esse vídeo, eu não sei quando que eu vou publicar ele não, mas eu estou fazendo esse vídeo no dia 17 de julho de 2025. Então os CTs de financiamento hoje estão girando na casa de 13% ao ano, tá? Relativamente alto. De bancos maiores, tá? Tô falando de Itaú, Bradesco, Santander, Caixa fica um pouquinho mais em conta do que isso. Então, em torno de 13. E aí você tem, por exemplo, um investimento 13, 14, tá? Até chegam, alguns casos chegam um pouquinho mais, mas é isso. E aí você tem investimento para ser feito em Selic, que é investimento básico ali, né, pessoal? Tesouro Selic, CDB 100% do CDI, ali aquela coisa básica, que está rendendo 15% ao ano. Você tem que começar a pensar se vale mais a pena você usar o seu dinheiro para amortizar o seu financiamento ou se você vai deixar esse dinheiro rendendo para você. Então, é só você fazer essa matemática básica de vale a pena usar o dinheiro para pagar uma dívida que me consome 13% no ano ou vale a pena eu deixar o meu dinheiro rendendo a 15% no ano e eu gosto aqui nesse caso de tirar o imposto de renda. Tá? Então seria 15% menos o imposto de renda. Tá? Então você pega, faz 15% vezes 0,85 e a gente tem ali o resultado. Tá bom? Eu não tenho isso aqui agora prático, mas essa é a conta, tá? Que eu gosto de fazer aqui até junto com os meus clientes. Beleza? Então, eu gosto de ir pensando nisso. E aí, a partir do momento que isso deixa de fazer sentido, eu vou lá, pego aquele dinheiro que está guardado para isso e amortizo.
Legal, então entendemos essa regra, tá? De ouro aí para amortização. Então ali, só nessa regrinha, você já está ganhando algum dinheiro aí, de repente deixar o seu dinheiro guardado durante 6 meses, um ano, e aí depois disso você pega a grana e amortiza aí eventualmente com uma queda da Selic, por aí vai. Legal. Eu quero mostrar para vocês o caso de um financiamento real onde isso pode acontecer, tá? Como por exemplo o caso dos meus clientes. Olha só, o caso aqui foi um financiamento de mais ou menos uns 380, tá? 384 mil reais. E assim, basicamente o que aconteceu foi uma taxa de juros indo para a Caixa, tá? E aí na Caixa teve ali uma taxa de juros em torno de 11,5%. Foi uma taxa de juros ali boa, menor ali do que o normal. E daria um valor de parcela de mais ou menos R$ 4.500 por mês, R$ 4.500, R$ 4.600 por mês. E esse casal conseguiria separar R$ 5.000 por mês para esse fim, para esse objetivo. Então, se todo mês a gente pegasse essa diferença, essa sobra, e usasse para amortizar o financiamento, que inclusive é um financiamento pela tabela saque, e a saque vai diminuindo, né, todo mês, o que vai acontecendo? Primeiro mês, eu amortizo 400, quase 500 reais. Segundo mês, a parcela baixou mais um pouquinho, eu tenho a diferença para 5 mil, amortizo um pouquinho mais. Baixou mais um pouquinho no terceiro, amortizo um pouquinho mais. Então, vou sempre fazendo essa lógica aqui, e aí também posso amortizar de um dinheiro que entrou, de um bônus, de férias, tá? E por aí pode ir. Um financiamento de 35 anos, desse valor aí de 384 mil reais, ele seria quitado, indo nessa lógica, em 12,2 anos, tá? 12 anos, praticamente, tá? Então a gente está falando de 23 anos a menos. Então é aquilo que a gente comentou, né? Então eu faço um financiamento de 35 anos, vou usando o dinheiro que eu pagaria num financiamento menor, eu deixo meu dinheiro quieto, fico mais tranquilo para o imprevisto e vou usando ele para ir amortizando, tá? E aí sim, eu pago esse financiamento num prazo menor, mas com tranquilidade, né? Se acontecer alguma coisa, eu tô ali um pouquinho mais folgado dentro do meu orçamento, tá? Então assim, pessoal, explicando aí para vocês, tá? Em termos práticos essa economia. E aí eu separei um resumão aqui para a gente fazer em termos dos pontos e lições que a gente pode tirar disso que eu estou falando. Então, primeiro, segurança. Sempre em primeiro lugar. Você vai fazer uma dívida de 35 anos, que a gente acabou de ver que é possível resolver em 12. 12 anos ainda é muito tempo, né? Ainda é muito tempo. Então, preserve a segurança da sua casa, da sua família, porque isso é a coisa mais importante que você tem, tá? Então, vai pelo prazo maior que o banco te oferecer, faz uma parcela menor e fica tranquilo. Segundo, tem uma meta. Tem uma meta. Essa meta é o quê? Uma meta de poupança, acima de tudo. Não é nem meta de prazo de quitação. Prazo de quitação você pode fazer, você pode simular. Mas o mais importante é que você tenha uma meta de poupança. Porque com isso, eu vou poupar todos os meses 5 mil reais. Então, a partir daí, você vai pegar esse dinheiro, vai amortizar, vai investir para outras coisas. Tá? Então, se você não tiver meta, não funciona. Terceiro ponto é que você precisa ser consistente. Porque um mês eu guardo 500, aí no outro não guardo nada. Aí no outro eu guardo 200, aí no outro não guardo nada. Aí no... Entendeu? Aí você faz um financiamento de 35 anos com a ideia de quitar ele em 12 e no final das contas passa 20 anos você está com o mesmo financiamento. Passa 25 anos você está com o mesmo financiamento. Pelo menos você não perdeu o imóvel, né? Nesse meu exemplo, mas tá lá ainda, né? Tá pagando um juros absurdo para o banco. Então, dos 3 pontos, segurança, meta e consistência. Isso não pode faltar
dentro do seu plano. Se isso fez sentido para você, eu peço que você se inscreva aqui no canal para que continue recebendo esses conteúdos. Deixa um comentário também aí com o que você pensou desses pontos. Se alguma coisa do que eu falei aqui não ficou tão claro também, alguma dúvida, pode deixar aí que a gente vai batendo um papo. Combinado? Um abraço e